Então, boa noite a todos. Estamos aqui no Repórter em 15 Minutos, conversando aqui direto da FAGE com os graduandos em Direito sobre o problema que está acontecendo aí a respeito de uma mudança de interpretação na condição de depositário infiel. E aí, pessoal, como é que vocês estão entendendo isso? Bom, nós temos um entendimento em relação ao depositário infiel que atualmente não ocorre, mas a prisão civil do mesmo. Ou seja, o depositário infiel ele fica livre de pena de prisão. Vários desembargadores têm entendimento ainda de que a prisão deveria acontecer, só que com base neste tratado, no Pacto de São José da Costa Rica, que houve de vários países, e o Brasil é um desses signatários, o Brasil fica vinculado a ele e, portanto, não pode haver essa prisão civil. Então, mesmo que ocorra o inadimplemento, não haja pagamento, e houveram vários acordos de que era cabível a prisão, hoje em dia mais, até quem tem ainda esse entendimento está decidindo por conceder o habeas corpus e não prender o devedor. A questão é o seguinte, do ponto de vista processual, a súmula vinculante número 25 põe fim a toda essa controvérsia. Então, o que acontece hoje? A súmula, por ser vinculante, determina o posicionamento dos juízes que se trabalhem com essa questão de depositário infiel. Portanto, o respeito à súmula deve ser predominante. Não obstante toda a discussão, toda a celeuma das normas do Pacto de São José da Costa Rica, da hierarquia das normas da Constituição Federal, há que ser respeitada, então, a súmula vinculante número 25, que proíbe a prisão do depositário infiel. O que eu gostaria de saber de vocês é se a consequência por não prender mais o depositário infiel, né? Como é que fica agora o processo, como é que a gente dá cumprimento da satisfação para o devedor, como a gente não tem mais, então, esse meio, essa coerção para fazer com que o devedor fizesse, então, a entrega do bem, né, enquanto depositado. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual a opinião de vocês, qual seria o meio, o que vocês sugeririam para a gente tentar resolver uma questão, por exemplo, na execução, porque é sabido que se o depositário não entrega o bem, né, realmente a execução perde a garantia, não tem o que ser expropriado para garantir a execução, né? O que vocês têm a dizer a respeito? Na minha opinião, a única solução seria realmente a prisão, porque esse tratado da Costa Rica, esse pacto da Costa Rica, ele ainda determina que quem deve a pensão alimentícia, por exemplo, ele ainda é preso, deve ter a prisão civil. Então, todo mundo que é condenado à prisão por falta de pagamento, acaba pagando. Eu acho que deveria ser mantido. Eu sou contra ter tirado a prisão nos casos de depositário infiel. A solução seria aumentar, como agora é feito, aumentar em 20% o montante da dívida e continuar executando a pessoa, continuar cobrando a pessoa, porque não tem mais a prisão no jogo, então a pessoa vai sempre adiante. Acredito também que poderia ser aplicado uma multa como criminal, de uma forma de serviço à sociedade, mas de uma forma rigorosa, mais rigorosa. Não pode ser preso? Então, vai pagar de alguma outra forma, não só multa sobre o montante da dívida. Isso é uma opinião particular. É claro para vocês que no processo de execução a gente responde com os bens. Não dá para fazer pagamento com a prisão, por exemplo. Até poderia, por conta do depositário infiel, porque o depositário infiel, na verdade, era preso não porque ele estava devendo, mas é porque ele, como guardião do juiz, estava descumprindo uma determinação judicial. Então, por estar atentando a uma ordem judicial, né? Agora,
prestação alimentícia continuou, então o devedor de prestação alimentícia pode ser preso ainda, né? Agora, a questão do depositário fica realmente nessa circunstância da garantia da execução, porque a gente perde a garantia, perde o objeto garantidor da execução, né? Se a gente, então, vai para o ato atentatório da dignidade da justiça, coloca 20% de multa, continuamos ainda com um problema na execução, para satisfação mesmo, para a efetividade da execução, né? Quem sabe, então, aplicar outras formas, né, para tentar... E aí o juiz pode, de ofício, sim, determinar várias outras coisas para tentar reaver, né? Mas é realmente uma questão que leva a uma certa discussão, né? A CELEMA tem uma discussão grande sobre isso, porque a questão é que a súmula está aí, não pode mais ser preso depositário infiel, né? E a execução continua. Então, você quer falar mais alguma coisa? 2 pontos. O primeiro é que a dívida continuará. O único problema é que o montante aumentará e não haverá o pagamento. Outro ponto é que a figura continuará existindo de depositário infiel. Apenas não haverá a prisão. E não havendo a prisão, não haverá essa coerção, como a Luciana estava falando agora mesmo. E o montante só aumentará e não haverá prisão, o que acarretará num valor absurdo em favor do credor, mas não o pagamento em si. E não a satisfação do débito. De discussão, ela é apropriada porque a execução realmente, como satisfação do direito do credor, né, e até a fase que é satisfativa, tudo começa então lá com o processo de conhecimento e hoje a gente tem a fase de cumprimento da sentença, mas quando você está com uma execução fundada em título extrajudicial, se você não tem então um bem para garantir a execução, a sua execução é vazia, né? Não tem interesse nessa execução, não tem interesse de agir da execução. Então é uma questão realmente que precisa ser ponderada e verificada pelos nossos tribunais, porque há realmente uma circunstância de dificuldade na satisfação da execução. Então, por um lado, a gente vai ter um credor que vai ter um montante a receber, mas não vai ter como receber, né? Por outro lado, a gente tem uma pessoa que continua como depositário infiel, ela desobedeceu uma ordem judicial de entregar o bem, né? Que ela se obrigou a cuidar desse bem para o Estado, o juiz. Então, a gente tem todas essas circunstâncias na execução. Mas o importante agora é saber que há essa vinculação dessa súmula. Então, não tem mais como fugir. As decretações de não prisão acontecerão. E aí, como é que fica o credor, né? Como é que vai ser agora o credor? Então, resta nós acompanharmos, então, todos o desenvolvimento dos nossos tribunais e verificarmos, né, realmente quais são os posicionamentos dos juízes para resolver essa circunstância, né? Então, eu vou passar agora para a nossa repórter. Bom, hoje tivemos uma discussão sobre depositário infiel e, para finalizar, desejamos uma boa noite e retornaremos